Deus abençoe nesse momento. Pai, ministra, Senhor, e confirma, Pai, essa palavra no coração de cada um dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma que o Senhor vem conduzindo, Pai, as nossas vidas, nos conduz a viver uma novidade de vida a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar sobre fé essa noite, em Hebreus capítulo 11, se você puder abrir ali comigo. Hebreus capítulo 11 fala um texto conhecido, porém com alguns pontos bem legais. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é presenteador, é aquele que presenteia, ou seja, Deus se aproximando de Deus, crê que Ele existe, e nós receberemos presentes quando buscamos Deus. O versículo 6 do capítulo de Hebreus, capítulo 11, diz que é impossível agradar a Deus. Se tem coisa que nós... Gente, pode ser que você não tenha lido toda a Bíblia. Alguns irmãos me sugeriram, e eu... como entrou o mês de janeiro, talvez a gente, provavelmente, em fevereiro a gente inicie uma leitura anual da Bíblia, e esse mês de janeiro a gente tira a diferença ao longo do ano, mas eu vou organizar melhor, porque nós podemos não conhecer as Escrituras, nós podemos não conhecer alguns pontos, alguns significados, alguns sentidos, nós podemos, quem sabe, ser novos na fé, mas se tem algo que não pode faltar nas nossas vidas, é fé. A Bíblia está falando aqui que é impossível. Gente, não há como agradar a Deus com a nossa aparência, com os nossos bons costumes, até mesmo com a nossa religião, se assim a gente pode dizer. Não há como agradar a Deus se atrás dessas coisas não tiver fé. É impossível o que o texto está dizendo. E nós observamos em toda histórias bíblicas, contextos bíblicos, que dentro disso que o livro de Hebreus coloca, fala que é necessário daquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Ora, nós estamos aqui por causa de alguns amigos, por causa de alguns conhecidos, por causa que estamos já nesse ambiente. Mas o nosso maior desejo de estar aqui, num ambiente como esse, de comunhão, de congregação aqui, nós devemos ter o nosso foco em Deus. Porque as coisas, elas são passageiras, elas passam. Quando eu estive viajando esses dias, tanto para praia quanto para a serra, Deus deu a oportunidade de visitar o pastor Mano. Quantas coisas já mudaram, apenas naquele trajetório de faixa, como nós somos, BR, RS, enfim, muitas coisas vão mudando ao longo do caminho. A questão é o quê? É que é impossível, e o próprio texto está dizendo, nós temos que crer que Ele realmente existe e que Ele presenteia quem busca. Eu tenho falado já desde o início do ano que nós precisamos cada vez mais centrar numa mentalidade de filho e não de servo, quase que escravos de Deus. Que nós temos que fazer tal coisa para que Deus faça por nós. Poxa, eu vou jejuar para que Deus faça isso, eu vou orar para que Deus faça aquilo, eu vou fazer aquilo para que Deus faça aquilo outro. Não, a Bíblia fala que Deus, Ele
presenteia, Ele tem esse prazer de abençoar quem busca Ele, e não é busca através de um interesse por trás disso. É o que o livro está dizendo aqui de Hebreus. Quantas vezes você pode se encontrar dessa forma? De tudo, vindo na igreja, participando, estando presente, mas a fé ainda é algo que te balança demais. Deixa eu contar aqui. Quando você se aproxima de Deus, seja através da adoração, nós estávamos cantando ainda há pouco aqui, eu quero viver algo novo. Põe o tom aí, não pensa que eu vou cantar que nem a Josi, tá? Mas eu quero viver algo novo, sabe? Quantos aqui poderiam estar assim, poxa, eu estou vivendo só tragédia na minha vida, só tragédia, já venho de tragédia, estou vivendo tragédia em cima de tragédia. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai te arrancar os teus olhos e colocar o dele, mas tem muita coisa que você enxerga somente na tua ótica. Tem muitas pessoas que me pedem socorro, ajuda, aconselhamento, todas eu atendo, de certa forma, e eu sempre digo a mesma coisa, ok, o que você pode ajudar o próximo? Não, e eu sempre, a maioria eu ouço, não, mas eu não tenho condições, eu preciso ser ajudado. Aí é que está o segredo de agir com fé e de agir sem fé. É óbvio que se eu não tenho R$1 no bolso, como é que eu vou ajudar alguém com necessidade? É óbvio que se eu estou com problemas pessoais, seja na minha casa, ou seja no trabalho, é óbvio, como eu vou aconselhar alguém? É aí que entra essa questão da fé. Sabe, quando você está aqui, eu quero viver algo novo, e aí você está ali, você está colocando a tua fé nesse louvor junto com, como se fosse quase como uma oração, quase não, como se fosse uma oração, declarando que você possa estar vivendo dias difíceis, mas você está dizendo, eu vou viver algo novo, eu vou declarar que algo novo vai acontecer na minha vida. Seja no momento da oração, Deus ele age através das suas ferramentas, se assim a gente pode dizer. Então, deixa eu ver se ele não vai esquentar. Essa é diferente, né? Alguns irmãos já disseram que eu ia, quando pregasse, ia ter sempre uma latinha de Coca-Cola aqui, né? Porque é verdade, nos jovens, no Ministério de Jovens, quando eu ministrava às vezes com uma 600 ml de refri, tomando. Faz mal para a garganta, dizia que fazia mal para a garganta, gente, tanta coisa que faz mal. Mas assim, quando você vem na igreja, quantos de nós viemos sem a expectativa de uma mudança real? A gente até sabe que Deus ele pode fazer, mas a nossa expectativa ela está distante muitas vezes daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, pode fazer na vida do irmão. Quantas vezes nós, por exemplo, a respeito da oferta, nós não colocamos a nossa fé naquilo que ofertamos. Tem uma passagem nos evangelhos, que Jesus está sentado ou está próximo do gasofilácio, aonde se colocavam as ofertas no templo. Traziam os dízimos, onde se colocava as ofertas, onde trazia o dinheiro no templo. Jesus estava ali, olhando e observando. A Bíblia diz que muitos trouxeram várias ofertas, mas entrou uma mulher que trouxe 2 moedas. E essa mulher, depois que ofertou, Jesus disse assim, ela ofertou mais do que todos. Gente, você tem ideia de quantas pessoas pode ter ofertado naquele dia? Se você olhar o texto, Jesus não disse, não, ela ofertou mais que aquele que veio antes dela ali. Ela ofertou mais do que somando esses 4 aqui. Não, Jesus disse, ela ofertou mais do que todos que já ofertaram aqui. Com 2 moedas. Com 2 moedas. E aí Jesus explica para os discípulos, porque ela deu tudo o que ela tinha. Não significa que nós temos que abrir mão das coisas que nós temos,
Mas ela, com esse gesto, ela disse assim: olha, o tudo Deus me dá. O tudo Deus me dá. Ou seja, ela coloca aquela oferta, ela entende que aquele gesto, ela está ofertando e colocando Deus em primeiro lugar. Diz assim: Deus, provavelmente quando ela fez aquelas 2 únicas moedas que ela tinha muitas outras necessidades. E eu não tenho dúvida, porque a palavra ela é cheia de promessas. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não tenho dúvida que aquelas moedas multiplicaram como bênção na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela age em fé naquilo ali. Naquela atitude, ela age com fé. Então, agir em fé é necessário. Para agir em fé é necessário a gente enxergar como Deus enxerga. Gente, nós não vamos agir em fé enxergando do nosso contexto. Nós não vamos agir em fé enxergando da minha experiência pessoal. Eu não vou agir em fé, você não vai agir em fé, simplesmente porque você ouviu de outros atitudes de fé. Nós agiremos em fé quando nós agirmos conforme Deus age. Isso em tudo na nossa vida. Isso em tudo na nossa vida. Agora é um período, começou a vacinação hoje em Charqueadas, graças a Deus, glória a Deus, começou, e que deu seus efeitos necessários, e em nome de Jesus, que as coisas possam não apenas retomar, mas há uma sensibilidade. Eu fui, gente, quantos anos eu não ia na prainha da colônia ali, mas quantos anos, gente. A Thaís não se lembrava como é que era, o Gabriel não conhecia, e o Vicente muito menos, né? E eu peguei e disse para a Thaís assim: vamos ali para mostrar para vocês, vamos ali para mostrar como é que tá ali, porque eu vi umas fotos da prefeitura publicando ali, eu achei o troço muito limpo, muito legal. Disse assim: não vou ali para tomar banho, porque eu sei que o ambiente ali não é propício para banho, mas vamos ali. Já tinha feito as visitas, já tinha feito os aconselhamentos, estava no meu período em off. Fomos ali, chegando ali, o Vicente, água, o Vicente enxerga o copo d'água, ele água, então assim, encontrei um pastor ali, comecei a conversar com ele, disse assim: Léo, essa enfermidade, ela adoeceu mais a mente das pessoas do que o físico das pessoas. Conversando com o pastor Mano em Carlos Barbosa, ele repete as mesmas palavras. Ele diz assim: Léo, é assustador o impacto no meio cristão que essa enfermidade trouxe na fé das pessoas. Na fé das pessoas. Muitos balançaram mesmo. Poxa vida, quantas coisas você enfrenta na tua vida? Essa está sendo apenas mais uma. E todos nós, pastores, sabemos que o desafio não vai ser chegar à vacina. O desafio vai ser tirar o novo normal de congregar em rede social e não congregar assim. Não, tá bom aqui, eu tomo ceia aqui diante do meu celular, olhando aqui o culto. Eu envio o meu dízimo para vocês, na conta que vocês pedirem para que eu deposite. Vamos orar? Sabe, quando põe as mãozinhas? Você está entendendo? Nosso maior desafio, 2021, 22, 23, 23 tem algo para acontecer também, não se assustem, mas é apavorante também. Mas assim, o nosso maior desafio é saber, porque se Deus não enxergar fé na nossa vida, significa o quê? Eu não estou me agradando de vocês. Se Deus olhar para a Batista Nacional e não dizer assim: estão agindo em fé,
Deus não vai se agradar. A palavra diz que não há como. Eu posso estar bonito, eu posso estar bem vestido, eu posso estar com gel no cabelo, eu posso estar no meu melhor momento, mas se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Eu não agrado a Deus. Tem um texto que eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu vou pedir até para colocar aqui atrás para mim. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1. Diz assim, Evangelho de Lucas capítulo 1, desculpa aí que eu não abri ali. Lucas capítulo 1, versículo 6, conta a história de Maria. Muito legal essa passagem aqui. Diz assim, desculpa, versículo 26. Isso, está certo, pode deixar aí. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer, porém Jesus que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E a história todos nós já conhecemos, amém? De Isabel nasce João Batista, e de Maria nasce Jesus, ok? Mas eu quero trazer aqui essa visão de como Maria recebe a visão de Deus sobre a vida dela. Como ela recebe? Todos sabiam que alguém seria escolhido, e Maria é escolhida. E veio o anjo, e chega bem favorecida, desculpa, deixa eu pegar o texto aqui. Diz assim: o Senhor, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Versículo 29, ela ao ouvir a palavra se perturbou muito e se pôs a pensar no que era isso. Sabe o que significa? Quando Maria recebe o anjo Gabriel, começa um conflito natural entre aquilo que o ser humano enxerga com a forma como Deus enxerga. Poxa vida, o que está acontecendo? Nunca ouvi, volta ao texto que eu citei sobre o gasofilácio, nunca ouvi que sacos de dinheiro valessem menos do que 2 moedas. Nunca ouvi que fazer um guspe no chão com um pouco de terra formasse e colocasse nos olhos, trouxesse cura. Nunca ouvi falar sobre pessoas com lepra, isso eu estou trazendo um contexto lá da época, serem curadas.
da forma como eram curados. O que está acontecendo aqui? Deus chega com uma proposta para Maria, e muitas vezes, e muitas vezes, pode ter acontecido com você hoje, Deus chegou com uma proposta para você: ei, eu quero falar contigo, ei, eu quero te usar, ei, eu quero que você pare para me ouvir a minha proposta para você. É natural trazer um conflito para o nosso coração, é natural trazer um conflito. Eu não estou aqui julgando os conflitos, porque você precisa entender e identificar aquilo que é um conflito natural teu com aquilo que é uma proposta de Deus na tua vida. Aquilo que é uma proposta de Deus na tua vida. Quando o anjo começa a dizer para Maria, Gabriel está dizendo para Maria: olha, você vai dar luz, versículo 31, você conceberá e dará luz a um filho e se chamará pelo nome de Jesus. E ele começa a dizer aqui: ele será grande, filho do Altíssimo, ele vai no trono de Davi, seu pai. E começa a declarar, e Maria no versículo 34, ela interpreta aquilo que Deus está dizendo por uma visão natural. Como pode, se eu sou virgem? Como pode? Coloca o versículo 34 para mim aqui. Quantas vezes Deus quer fazer algo na nossa vida e a gente quer interpretar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida do nosso contexto? Como pode? Como pode? Maria fala que: como será isto? Pois eu não tenho relação com homens, gente. E até que me diga o contrário, tirando Jesus, todos nós nascemos de relação de homem e mulher, ok? Tentam mudar, tentam ensinar em escola, tentam fazer um monte de bobagem, mas essa é a ordem natural. Mas o que o anjo veio trazer era uma ordem espiritual, era algo que estava para acontecer numa visão de fé. Ele disse: Maria, você vai dar luz. E ela: como eu vou dar luz? Primeiro, eu não sou casado ainda. Não sou casado ainda. Como assim vou dar luz? Se ela fosse, nesses nossos dias é meio complicado assim, né? Aquela época já tinha uma cultura já mais de, e principalmente no Brasil, o Brasil é muito, eu fiquei apavorado, eu disse: meu Deus, o Brasil tem tantos músicos bons pra caramba, gente, músicos seculares assim, independente e aqui é só um comentário. E os caras me convidam a Anitta para uma apresentação ao presidente dos Estados Unidos, gente. Esse é o nosso Brasil. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas Maria poderia pensar assim: como assim? Você está fazendo uma proposta, você está dando em cima de mim? Porque logo, ela tinha um compromisso com José. Ela era virgem, ela não teve relação com homem algum. E ela diz: como vai acontecer? E aí o anjo explica para ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não vai ser da forma natural. Se você quer agir com fé, a primeira coisa que você vai quebrar são padrões naturais na tua vida. A primeira coisa que você vai fazer é quebrar estruturas naturais. Isso é quase que uma regra. Não tem como agir em fé sem quebrar com alguns protocolos naturais. Quando Deus faz a proposta para Maria, e Ele está dizendo: Maria, não vai ser desse jeito, é do meu jeito. Maria, deixa de enxergar, de ter a tua visão de mundo, e agora passa a enxergar a minha visão de mundo. Dessa forma você vai me agradar, dessa forma você vai agir em fé. E o que Maria faz? Ela fala no versículo 38: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra, já que foi você quem falou, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ou seja, ela decide agir em fé, ela decide
ela decide aceitar aquele desafio de agir em fé. Tem algumas coisas que eu já fiz, lembro uma vez direitinho, eu tomava um remédio contínuo, nunca mais tomei. Eu não aconselho, mas foi algo que eu ouvi de Deus. Eu tinha 17 anos de idade, e eu cheguei diante da lata de lixo e disse assim: eu não vou mais tomar isso. Eu estava no meio da igreja, a igreja era lá na comunidade cristã, tinha um pilar bem no meio ali, na parte do fundo, e tinha um lixo ali. Eu peguei e virei, eu estava com o remédio no bolso, e eu disse assim: eu não vou tomar mais, em nome de Jesus. É uma experiência pessoal minha, só que você não deve fazer da minha experiência pessoal a tua regra de vida cristã, ok? Você precisa ouvir Deus, amém? Amém? Só que, qual é o protocolo natural? Qual é o protocolo natural, sinceramente, da nossa vida? Não é nos entregarmos em mãos de médicos? Qual é o protocolo natural da nossa vida quando estamos endividados? Não é correr para um banco? Qual é o protocolo natural de conflitos? Não é se separar? Qual é o protocolo natural que diariamente aparece batendo na nossa porta? Agora nós somos chamados, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados para viver por fé e viver pela fé, para que da mesma forma como o anjo está dizendo aqui, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O anjo está vindo fez uma promessa a Maria, está dizendo: Maria, não é o teu protocolo, Maria, agora Maria, é o meu protocolo. Se você andar no meu protocolo, eu estou usando a palavra protocolo porque está muito na moda, né? É o meu protocolo, se você seguir, você vai viver algo novo. E alguém conhece mulher mais virtuosa que Maria? Vamos dar uma salva de palmas, não para a Virgem Maria, mas para a mulher que foi realmente Maria. Para a mulher que foi realmente Maria. Sabe por quê? Porque ela disse: gente, é o protocolo que eu vou seguir diferente agora. Alguns irmãos levam na brincadeira, mas quando eu digo que eu vou viver 120 anos, é porque eu não quero, primeiro, amaldiçoar a minha vida. Porque se eu tiver que dar um fim, eu vou dar o fim lá no limite mesmo, biblicamente falando. Thaís sempre diz lá, qualquer coisa que dá lá em casa, às vezes a gente está conversando: não, mas tu vai viver 120 anos. Eu disse: não, vou viver. Com saúde, correndo e correndo. E ainda mais agora com as redes sociais, gente. As redes sociais tornou qualquer um pregador. Qualquer um pregador. Sabe o que eu quero dizer assim? O texto, ele afirma aqui: só uma forma de agradar a Deus. Não é vindo na igreja, não é fazendo parte de uma congregação, não é seguindo protocolos religiosos, mas é agindo com fé. Se não tiver fé, não há como agradar a Deus. Não há como agradar a Deus. Agora é um desafio, vai acontecer da mesma forma como aconteceu com Maria, vai acontecer contigo e vai acontecer comigo, vai acontecer sempre conosco, quando houver esse choque entre a realidade humana e a realidade espiritual. Se você plantasse, se você fosse um agricultor, você pediria a Deus, através de um profeta, para que mandasse chuva? Como foi com Elias? Sequidão por tudo. E Elias enxerga uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e enxerga que ali está vindo a chuva. A maioria dos problemas pessoais são resolvidos com a visão de fé. Vou repetir: a maioria dos problemas que vivemos são resolvidos se tivermos visão de fé. Se não analisarmos o contexto na nossa ótica natural,
se analisarmos um contexto numa ótica de fé. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amém? Amém? Eu quero finalizar aqui, para encerrar. Eu não sei se você sabia, mas quando Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Ele olha para a esposa, não tem como. E ele olha para ele, não tem como. E Deus diz, você vai ser uma nação. Enxergar em nós capacidade de não fazer, isso é bom. Porque a gente permite com que Deus faça. Ele chega para Moisés, Moisés, eu estou te escolhendo para ser o libertador, não posso, sou gago. Alguns textos dizem que ele era gago. Sou de linguagem pesada. Tenho dificuldade, não sou eloquente. Ele fala em Êxodo capítulo 4. Então ele diz, Moisés, eu estou te escolhendo, Moisés. Eu estou te escolhendo.